Olá, você que nos acompanha aqui no RDTV, o programa de TV Web do site RD News. Nós vamos falar hoje de reforma tributária sob o ponto de vista jurídico. Nós já tivemos aqui, já recebemos o nosso articulista Vivaldo Lopes, economista, para falar sob o ponto de vista da economia. Só que o assunto é muito extenso, é muito profundo e nós precisamos, como cidadãos, compreender o que está sendo discutido. Nós vamos falar hoje como é que se dá a tramitação. Na verdade, essa reforma ainda vai passar em discussão no Senado. Precisa ter 2 votações. Como é que vai ser isso? Se não passar, se tiver alteração, o que acontece? Volta para a Câmara. Por quê? Por que é importante pagar imposto? Por que está sendo discutido? Isso realmente vai melhorar? Depois, as regulamentações, as alíquotas, fala-se muito, vai ser regulamentado em lei complementar. Por que isso? Será que vai dar certo? Tem que dar, né? Mas tem todos esses meandres, não só jurídicos, mas até políticos nesse meio. E quem vai conversar conosco, que vai nos explicar um pouco e trazer esse debate para você, é o advogado tributarista Darius Canavarros Palma, que está conosco aqui, acho que pela primeira vez no estúdio, né, doutor Darius, aqui na RDTV. Bem-vindo. Obrigado, Lídice. Obrigado a todos os internautas, né, da RD News, RD TV. É a primeira vez aqui. Tivemos várias vezes em outros programas, né, Lídice? Verdade. Mas vamos lá. Eu acho que assim, você até assistiu a nossa entrevista com o Vivaldo, né, para ver como é que foi o nosso enfoque. Mas assim, ao perceber esse assunto e preparar essa entrevista, nós vimos a necessidade de ter aqui também um profissional que atua nessa área e eu acho que o primeiro passo é a gente explicar um pouquinho para que servem esses tributos, por que está sendo discutida. É uma reforma que tem 30 anos que está sendo discutida, né, no parlamento e para buscar ou tentar simplificar, né, esses pagamentos de impostos, mas traz para a gente, para os nossos internautas aí esse histórico. Para que pagar tributo, doutor Darius? Lídice, é importante começarmos aí, que estamos discutindo muito reforma tributária, precisa saber o que é tributo, para que serve, né? A história um pouquinho do tributo aí, né? Nós estamos, na verdade, discutindo o que colocar na mão do Estado para gastar por nós. Então nós estamos em uma decisão muito importante, daí a necessidade da discussão, do debate, dessa abertura aqui é muito importante, de debater com todos, porque você está pegando um patrimônio privado, fruto do trabalho das pessoas, do suor, da labuta. As pessoas saem de casa de manhã, quando nós saímos, todos saem, vão trabalhar, vão suar, vão na mão de obra, vão na construção civil, vão nos seus escritórios trabalhar, suar. E uma parte grande desse trabalho é entregue para o Estado, nível federal, estadual e municipal, para que possa prover algum resultado, algum retorno. Então é importante saber que nós estamos discutindo sangue, suor e lágrima nosso. Nós estamos discutindo reforma tributária, não é só do ponto de vista para o empresário, é bom, não. No final das contas, quem paga é o cidadão, somos nós todos aqui. Então, a importância do debate é que todos estão carregando. Então, nós precisamos discutir em que peso nós suportamos essa carga tributária. Então, está em discussão agora qual o tamanho do percentual de suor seu que você consegue despender para que você não sofra as consequências de dar mais do que você pode. Se é gravado, a pessoa não pode pagar mais do que ela tem, a sobrevivência tem que ser mantida, por isso que não vamos cobrar a cesta básica, porque é uma necessidade básica. E nós temos que pesar também a possibilidade. Então, o Brasil tem uma questão muito grande de não só de arrecadar, mas como se gasta esse dinheiro. Porque não adianta, a dona de casa, as pessoas sabem que não adianta você botar todo o dinheiro do mundo em casa, se as despesas são imensuráveis, se gasta mal, se você vilipendia o dinheiro público. Então, a reforma tributária é muito importante, com a reforma administrativa e com a reforma ética, moral do Estado. Se você tem um Estado, administradores públicos que rasgam dinheiro, que gastam, que fazem corrupção, que fazem toda forma de, não só corrupção, como má administração do seu dinheiro, não tem reforma tributária que dê jeito. Nenhuma reforma tributária vai resolver o problema do Brasil com a administração de dinheiro público. Eu preciso discutir, sim, reforma tributária, equalizar o Estado aos Estados modernos, mas o Brasil também tem que ser moderno em termos de gasto, em termos de controle, em termos de punição ao administrador público que malversa dinheiro público. Então nós temos que copiar, não só a forma, porque é curioso isso, né? A linguagem, o estudo da linguagem é muito curioso. Pode a linguagem reforma, vamos simplificar, tudo fica muito lindo na linguagem, mas o que tem por trás disso? Eu vou copiar os países mais desenvolvidos. Tá, a gente quer copiar o melhor dos mundos quando é para arrecadar.
E tem o pior dos mundos quando é para distribuir essa riqueza, tem o pior dos mundos quando é para punir, não tem ninguém punido, não tem ninguém realmente sofrendo as consequências. Então, eu preciso realmente saber que Estado eu quero, que tipo de país eu quero. Então, é importante, quando a gente vai discutir reforma tributária, e essa abertura é muito importante, saber que eu estou discutindo vida do cidadão brasileiro, é vida. Porque o seu trabalho, a parcela da sua riqueza, é sua vida sendo dedicada ao Estado. Para que, em tese, que existe isso? Por que, em tese, você deveria dar ao Estado dinheiro? Qual é essa moderna existência do tributo na sociedade, que é algo moderno, né? É porque se tem como concebido uma sociedade moderna, que o Estado irá saber melhor prover, distribuir essa riqueza. Então, para evitar desigualdades, para o Estado seria um bom gestor, em tese, para poder sentir aonde tem desigualdades e eu preciso desfazê-las. Então, ao invés das pessoas fazerem de mão própria, você trabalha, dá uma parte da riqueza e o Estado fareja, é preparado para saber aonde intervir para poder equalizar essa sociedade desigual, torná-la menos desigual. Então, o papel dos países desenvolvidos é tentar tornar a sociedade menos desiguais possíveis. E isso seria o papel do Estado. Está funcionando no Brasil? É assim que se tem feito. Então, precisamos realmente entrar nessa discussão e a reforma tributária é uma ótima oportunidade de rever o Estado brasileiro. Nós tivemos aqui até uma autoridade, e agora eu não estou recordando o nome de quem foi que defendeu que deveria ser feito primeiro a reforma administrativa para depois a reforma tributária. De qualquer forma, só se fala da tributária, administrativa, né? O gasto público, gente. A gente ouve muito falar, o governo está gastando muito, tem que reduzir, tem que enxugar, tem que melhorar, né, toda a questão administrativa. Mas, assim, foram 30 anos de tramitação, né, juntando aí todas as propostas feitas, ao final a PEC 45 de 2019, e fala-se em afogadilho, que foi votado em afogadilho. Eu queria que o senhor dissesse, primeiro, se concorda que foi afogadilho ou não, essa votação, né, foi votada dessa forma, e já nesse bojo explicar um pouco como é que é feita essa tramitação, como é que vai ser discutido no Senado, quantos dos senadores terão, né, quantos votos aprovarão. Se precisar voltar, como é que acontece? E assim, o senhor acha que termina esse ano isso aí? Essa reforma vai ser finalizada esse ano? Parece que eu vou começar pela última aqui, talvez é que está mais recente na cabeça aqui. Uhum. E parece que deverá finalizar esse ano, tudo indica, a última até responde um certo ponto da primeira, porque a questão do afogadilho, né? Aí os técnicos e os estudiosos estão discutindo se houve ou não afogadilho, tem uma decisão até política, tem 30 anos discutindo, tem um dia discutindo. Na verdade, tem 30 anos que se discute reforma tributária, mas tiveram os mais variados modelos de reforma tributária. Este modelo de reforma tributária não está sendo discutido há 30 anos. Eu não tenho uma PEC 45 há 30 anos tramitando. Uhum. É uma PEC recente e houve modificações. A grande questão é que no dia da votação, lá sob o comando do Lira, no dia da votação foi apresentada a PEC um dia, 24 horas antes, com as modificações. Então, o afogadilho é justamente que eu vou fazendo emendas, e o texto final foi apresentado 24 horas antes. Então, houve sim o afogadilho. Lógico, nós estamos discutindo a reforma tributária há muito tempo, mas aquele texto, como ele foi votado, foi de última hora. Em respeito da tramitação, que é a pergunta do meio aí, né? Na verdade, o afogadilho veio não só de você estar discutindo uma matéria que teve mudança, porque um artigo que você muda, um subitem ali, um parágrafo, muda tudo na história tributária. Eu estou mudando uma Constituição, cada parágrafo tem repercussões 1000. Então eu não posso receber com 24 horas antes para poder fazer uma análise da conjuntura tributária para os próximos 50 anos, 20 anos, 100 anos, quer dizer. Então, houve, sim, um afogadilho disso, sem polarizar aqui de um lado e de outro. A reforma de Estado, a gente já não vai ficar polarizando com grupos políticos, porque aí é uma outra discussão. Uhum. Mas, e outra questão, quando você aprova, Lides, como aprovou lá, você tem 4 sessões para você botar o segundo turno da votação, porque vota em 2 turnos na Câmara de Deputados. Dos Câmaras de Deputados tem as emendas aglutinativas, as emendas, vai para o Senado vota em 2 turnos. Se houver mudança no Senado, volta para a Câmara de Deputados. Então, há 3 momentos. Câmara, normal seria Câmara e Senado. Mas o Senado, com certeza, terá muita mudança, volta para a Câmara.
Então, e dentro da Câmara do segundo turno, tem uma previsão. Por que tem essa previsão? Para se ter aprofundar nos debates. Então, você votaria o primeiro turno, teriam 4 sessões, 4 semanas, um mês, para nós, a sociedade, discutir. Volta para o segundo turno na Câmara. O segundo turno na Câmara faz uma releitura do que ele fez, aprimora o texto, manda para o Senado. O Senado tem a mesma sistemática, demora mais 4 semanas, volta lá, depois mais 4 semanas. Quer dizer, isso vai aprimorando o texto. Isso vai dar agosto, setembro, né? Porque eles querem reiniciar já em agosto, né? Pode ir, tudo indica, agosto, setembro. Como está a velocidade, é possível que se aprove esse ano. Eu até acredito que aprove esse ano, mas a mudança não vai vir agora. É 2026 a 2033, na verdade. Temos aí 7 anos, 10 anos aí de transição. Né? Mas o afogadilho, ao meu ver, houve, porque a matéria ela foi apresentada muito recentemente e o segundo turno na própria Câmara foi muito atropelado. E não é razoável se discutir uma matéria, por isso mesmo, de 30 anos e você querer cortar 4 semanas. Não tem porquê. Porque se eu estou discutindo há 30 anos, para que eu antecipo o segundo, em 5 minutos já voto em segunda sessão? Não foi razoável, mas é o que nós temos. E todo esse cuidado por ser uma proposta de emenda à Constituição, né? Quer dizer, vai ser alterada a Constituição, então tem que fazer toda essa tramitação para equilibrar aí, né, as votações, a participação Câmara, Senado, e aí é o presidente que sanciona isso, né? Nós estamos mudando, alterando uma PEC, né? Uma proposta de emenda. Só assim, na verdade, para quem não sabe nada do direito e compreender por que isso, né? É curioso, a forma de tramitação é complexa e tem que ser muito segura, porque eu estou modificando uma Constituição. O Brasil tem aí mania aí de alterar essa Constituição, né? Para os países aí, outros países, Estados Unidos, são Constituições muito enxutas, e constituições que não se alteram, na verdade. Mas, e é importante nós colocarmos que nós estamos mudando a estrutura constitucional da tributação aqui no Brasil, que, aliás, era uma estrutura muito boa. O Brasil, tem países que nem trazem na Constituição muita previsão tributária. O Brasil optou por fazer esse modelo, que é botar as travas tributárias na Constituição. Eu até falo, o saudoso professor Hugo de Brito Machado, colega que faleceu há pouco tempo atrás no Nordeste, um grande pensador, professor, ele dizia o seguinte: eu, para uma conversa com ele, fui levar uma viola de coxo a ele, lá em Fortaleza, e entreguei ele muito aquele, né, um nordestino muito bom de conversa, 80 e poucos anos, e falou: Darius, sabe para que serve a Constituição, na verdade, né? A Constituição não é para dar direito do Estado, do município de cobrar tributo. Constituição, porque para cobrar tributo não precisa de Constituição. Todos os líderes, todos os poderosos do mundo, historicamente falando, sempre que o mundo é mundo, as pessoas cobram tributo. Seja por passagem na terra, seja pela produção, seja pela escravidão, o que for, cobra uma forma de tributo. Não modernamente, mas outro tributo. O que serve de colocar o tributário na Constituição é para limitar o poder. É para limitar poder. A Constituição só serve não para dar poder, para limitar. Porque toda forma que você concede poder, você está limitando o resto. Então você pode criar tal tributo, leia-se, você não pode criar mais nenhum outro. Então o que nós estamos fazendo é muito importante, reformando a Constituição, para quê? Para limitar poder. Não é para conceder poder. Nós vamos mudar a Constituição, vamos concedendo, você está limitando. Então a leitura sempre da Constituição deve ser uma leitura de limitação. Então a Constituição só me é servível, só se presta à função de limitar o poder, o desmando, na verdade, o excesso de poder. Para quem está nos acompanhando, você vê aí que há uma interação aí do direito tributário com o constitucional, é impossível de a gente não abordar, né? Mas eu acho que assim, é essa a ideia, a gente procurar ser didático. Mas agora, voltando então também na questão da tributação, a partir, né, dessa sua explicação, com a reforma, porque a proposta é simplificar, né? Aí são 5 tributos que sairão, vão entrar 2 tributos, né? Aí até se o senhor puder citar e relembrar, né? Mas os que vão ser sob a competência da União, aí tem estados e municípios, mas hoje a realidade é que assim, estados e municípios têm inúmeras opções de formas de cobrar, de normas mais, né, próprias ali para o Estado, taxas. Como é que vai ficar isso? Isso vai ser possível? Vai acontecer? Né? Porque cada Estado tem a sua alíquota de ICMS, e aí tem a sua forma de cobrança, e aí tem as suas portarias que determinam, né, como é que vai ser pago.
Afinal, realmente vai haver uma simplificação, doutor Dario, sob o ponto de vista tributário? Sim. Primeiro ponto é inegável que nós precisamos de uma reforma tributária. É inegável, é inconteste que o nosso sistema, chamado aí, ou apelidado de manicômio tributário, existe mesmo. E há um manicômio tributário realmente, como está, não dá para ficar. Não dá mesmo. A proposta é boa, a proposta, lógico, nada tem o melhor dos mundos, né? Tem um lado bom, tem um lado ruim, bom para quem, ruim para quem, né? Quando a gente fala a reforma é boa para quem, é ruim para quem, para qual setor, para qual classe social. A ideia de simplificação, que é uma ideia histórica que tem aí, ela realmente está se tentando agora e é uma tendência, a questão do IVA, né? A gente fala IVA, Imposto sobre Valor Agregado, né? Que é o imposto que vai incidir na cadeia toda. O Brasil teve um problema da Constituição, que é um problema do Estado federativo, como o nosso aqui, o Estado federado. Nós temos os municípios aqui, inclusive autônomos também, que no mundo não se tem. Tem os estados e a União. No Brasil nós temos ainda a autonomia dos municípios. E nós temos quase 6 mil municípios. Então eu tenho 6 mil legislações de ISS. E com toda a legislação, eu tenho a lei complementar municipal, a portaria, o decreto, o ato do porteiro, que a portaria é ato do porteiro lá, quer dizer, e aí eu tenho os estados, 27 estados aí, também com legislação, o regulamento de ICMS de Mato Grosso tem 1.000 artigos. Então, um regulamento de ICMS de um estado de Mato Grosso tem 1.000 artigos. 1.000 artigos para regulamentar o ICMS aqui de Mato Grosso. Imagina isso multiplicado por 27, multiplicado por 6 mil. É realmente uma panaceia, é impossível de lidar. Nós estamos pegando agora aqui o IPI, Imposto sobre Produto Industrializado, de competência da União, o COFINS, contribuição, e o PIS, né? E colocando no CBS, contribuição sobre bens e serviços. Então, seria o IVA 1, aqui é IVA que a gente chama IVA dual. São dois, no mundo tem um só para tudo isso. Aqui criou-se dois, um federal e um estadual e municipal, que pegou ICS, ICMS, que é o grande tributo nacional, ICMS, um grande tributo, né, dos estados, o ISS, que é N, dos municípios, e juntou aí no IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, tá? Simplifica? Simplifica na Constituição. Nós não sabemos como vai ser nas normas infralegais. Porque nós temos também uma Constituição muito moderna. Nossa Constituição brasileira, como está desenhada, ela é muito moderna e muito segura. E fez o que se fez com a Constituição. Se vilipendiou ela todo minuto. Então, se você ver a nossa Constituição, ler ela, você não imagina que aquilo vai levar a um manicômio tributário. O manicômio tributário, ele é criado não pela nossa Constituição. Ele foi criado por normas infralegais, falta de controle, uma série de coisas. Então, o que nós não sabemos, daí o cuidado todo, como vai se engendrar isso na prática. Porque nós temos um problema por exemplo, de litigância administrativa muito grande. PIS e COFINS. PIS e COFINS foi criado aí, começou muito alíquota 1,65, 0,65, hoje está em 9 alguma coisa. É não cumulativo o PIS e COFINS uma parte. Não cumulativo. O que é o tributo chamado não cumulativo? A cadeia produtora começa lá no campo, vem até o supermercado aqui, e você vai tributando a cada momento e usando o crédito de forma que você tenha só uma tributação final. Esse é o ideal de tributação no mundo, porque se você tributar em cada momento, no final a tributa é maior do que o ganho do setor, você mata o setor, tá? Só que nós temos um problema de litígio no Brasil, as normas são mal feitas, mal interpretadas, e maliciosamente, também não é mal, também no sentido de malícia também, que você fica com um passivo tributário de 4 trilhões de reais no Brasil, no CARF, discutindo o quê? Se aquele produto é ou não faz parte do sistema produtivo para poder dar direito ao crédito. Dá ou não dá direito ao crédito? Então você tem lá propaganda, a empresa investe em marketing. Marketing dá direito ao crédito, não dá? Embalagem, dá direito... Se fica uma discussão eterna de minúcias. A história do bombom, que a gente sabe aí, né, que foi divulgado aí, a história do sonho de valsa, né? Sonho de valsa é bombom ou é biscoito? Se ele é bombom, ele é tributação assim. Se ele é biscoito, tributação muito menor. E McDonald's também. McDonald's não tem mais sorvete, é produto lácteo. Porque o sorvete, a tributação é muito maior do IPI. O produto lácteo é zerado, porque entra Então essas discussões elas podem permanecer ou se só
modificarem um pouco, né? Pode então haver aumento de demanda judicial? Pode, aí que está o efeito perverso, porque agora vai ser tudo, quer dizer, os tributos, a ideia é você tudo gerar crédito, mas não vai tudo gerar crédito. Então, a discussão pelo crédito, o que vai dar crédito não vai dar, vai continuar. Nós não temos uma estabilidade administrativa. Aí que vem a questão, se for constitucional, administrativa, está tudo ligado, Lídice. Se eu não tenho um Estado equilibrado, um equilíbrio do Estado em decisões, em controle pelo judiciário, em controle pelo administrador público, o que acontece? Eu me perco no meio do caminho. Então, vendo, a ideia constitucional, o texto como está, ele simplifica assim. Ele simplifica o sistema, ele troca 5 por 2, é uma simplificação. O modelo é utilizado em outros países, deu certo em outros países. Nós temos que testar na nossa realidade, que é muito diferente de outros países. Bom, está bem claro, então, na verdade, que tudo isso ainda vai se estender, né? O senhor já falou aí que vai ter um período de transição, então haverá ainda muitos debates e, né, para se regulamentar isso por leis complementares. E aí, falando da nossa realidade, a questão do consumo, né? Nós temos aqui um imposto que ele vai reunir isso, né? Vai ser um imposto sobre uma contribuição de bens e serviços. A gente tem aí uma preocupação grande da área do setor, né? Das áreas que prestam serviços, porque haverá aí possível um aumento de imposto para essa área, mas assim, qual o cenário que o senhor antevê para essas duas situações, para a área de consumo, né, vai melhorar para a população? O Vivaldo falou aqui em relação a que não haverá nem aumento nem redução do imposto, vai continuar a mesma coisa. Mas a mesma coisa nessa realidade nossa de diferenças sociais tão grandes, né? Qual a sua visão de tributarista para isso, doutor Garias? Eu vi e respeito muito o Vivaldo, gostei muito da reportagem dele, né? São visões, na verdade, né? E também conjecturas, a gente não tem bola de cristal para saber, né? Me parece que a grande questão você migrou, quando você pega, olha o problema, né? Problema assim, nós estamos problematizando aqui, né? Quando eu pego os tributos ICMS e ISS, e coloco lá um conselho federativo para tomar conta desse dinheiro, né? Olha o embate, olha o peso desse conselho, né? Por que São Paulo aceitou isso? Porque um dos pesos do conselho a votação tem que ter 60% da população brasileira para pesar na votação. O Brasil tem 3 milhões de pessoas só, São Paulo tem 40 e poucos milhões. Então, lógico que São Paulo aceitou, porque São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro vão mandar no conselho. Vão mandar. Os estados nossos aqui tem que juntar muitos estados para pode juntar todo o resto que não vai ter nunca voto lá. Então nós temos um problema de distribuição e neste momento foi optado por quê? Em termos de tributação, serviço, né? Mercadorias, indústria, comércio, serviço e agropecuária, né? Qual o desenho que foi feito? A indústria ficou muito pesada para a indústria a tributação. Então se desonerou um pouco agora a indústria. A indústria foi a grande vitoriosa. E o Brasil realmente tem um problema de industrialização muito sério, por questão de fechamento de mercado, uma perda do time aí, o Brasil não acelerou em termos de ciência, em termos de tecnologia, aí uma série de questões, tá? Só que quando você promete que você vai manter a carga tributária, não significa que sobre você, empresário, ou sobre o seu setor, vai ser mantido. Ele quer manter a carga tributária. O que é a carga tributária? Tudo que se gera de riqueza do Brasil. O Brasil produz tantos trilhões de reais por ano, um percentual disso é o que recolhe de tributo. Isso é carga tributária, essa divisão. Então o Brasil está aí, 34% mais ou menos, você vê, é 1/3 de tudo que se gera, todo trabalho que existe no Brasil. Você pega uma fatia de um bolo em 3 partes, uma parte dela é um bolo bem grande, uma fatia bem grande, ninguém vai numa festa e come 1/3 do bolo, e coloca realmente para o Estado esse dinheiro. Então, eles querem dizer que essa fatia que não vai se manter. Mas como eu vou subdividir essa fatia, se vai ser o empresário do agronegócio ou se vai ser o serviço, eu não digo isso quando eu falo que não vai ter aumento da carga tributária. Quer dizer, eu não vou pegar mais parte do bolo aqui. Mas 1/3 do bolo que eu peguei, eu vou fatiar diferente. Como que eu vou fatiá-lo? Eu vou tirar um pouco o tributo das indústrias, tá? Vou tirar... Aí, fazendo um paralelo,
que entra a questão da economia. Se eu não tiver economia e ficar com o tamanho do bolo igual, eu vou sobrecarregar algum setor. Porque se eu tiro da indústria, eu tenho que botar em alguém. É por isso que estão falando que vai ser 25%, né? Quando eu tiro, mais ou menos o IVA aqui, o IBS, CBS vai ser 25%. Quando eu tiro a cesta básica, vai para 26%. Porque eu já tiro uma parte desse dinheiro aqui. O dinheiro tem que ficar desse tamanho. Eu estou tirando 26%. Aí se eu tiro tal setor, então a cada concessão, eu vou aumentando o setor que vai estrangulando. Então, eu tenho um problema agora do prestador de serviço. O prestador de serviço no Brasil é o grande empregador do Brasil. E, sobretudo, pós-pandemia ou com esse momento aqui, as indústrias mudaram muito aí. Nós estamos com um setor de serviço muito, muito grande, muito forte. Sobretudo em momentos recentes, e a tendência é crescer. E eu pesei o setor de serviço, é o setor grande empregador. Então, eu preciso realmente estudar um pouco mais como fazer. Por isso que eu preciso pesar menos. É daí que o bolo não poderia ser desse tamanho. Eu não posso pegar, por exemplo, agora 25% ou 28%, 30% e jogar. Na economia, assim, é 28%. Pô, ISS o cara paga 5%. Não dá para jogar para 28%, uma carga tributária de 10% subir para 28%. É muito forte a transição. Eu preciso fazer uma reforma tributária pensando na reforma também da renda, como tributar melhor a renda para compensar. Então eu tenho que ter compensações, na verdade. Mas a lógica é ter essa igualdade de arrecadação. O problema é que essa desigualdade vai gerar desigualdades internas, né? Porque eu vou manter o mesmo... O que o governo fez aqui para... Ele garantiu o pedaço do bolo para ele. Eu não vou cobrar mais. Ele fez o seguinte, eu não vou cobrar. Como se isso é garantia para ele. Mas não sabe como é que vai se dividir esse bolo, como que ele vai fazer e como que ele vai gastar esse bolo também. Então nós temos aí questões a serem, no mínimo, controladas, né? A gente vai ter 10 anos aí de muito controle sobre a administração pública. A gente está trazendo aqui um debate que é para ser, sei lá, em meia hora, mas isso aqui é para dias, para meses, e é o que a gente vê aí, né, nesse cenário. Mas assim, antes da gente encerrar, só queria, assim, na sua opinião, porque vai haver desoneração da cesta básica, vai haver aí, de repente, uma cobrança mais forte, por exemplo, sobre produtos que eles estão chamando que não são saudáveis, né? Sim. Cigarros, bebidas, e a taxação, a criação aí da cobrança sobre os iates, os jet skis, né? Ao mesmo tempo ainda está se discutindo se vai oferecer aí o cashback para a família de baixa renda poder receber de volta o que ela pagou de imposto, mas assim, isso resolve ou minimiza as questões sociais, as diferenças, as desigualdades, na sua opinião, doutor Darius? Lídice, a grande questão, né, a gente faz até um olhar assim, porque a gente sabe que o Brasil é um dos países mais desiguais do planeta. A concentração de renda no Brasil é absurda e com Covid concentrou renda, o mundo concentrou renda e o Brasil concentrou também. Por incrível, o Covid, os ricos ficaram mais ricos. Então nós temos um problema muito grave no Brasil. A reforma tributária que a gente discute, eu pelo menos há 20 alguns anos, estamos discutindo a reforma tributária, sempre foi reduzir carga tributária para aumentar a base de contribuintes, para onerar setores que estão desonerados, muitos benefícios fiscais que não são necessários. Tem muito benefício dando para gente que não precisa, tem muito benefício dando para carro 0 quilômetro aí popular, que não tem nada de popular. Quem comprou esses carros do governo gastou uma grana agora, incentivando o carro popular, que não tem nada de popular. Carro de 80, 70 mil reais, que a camada pobre não tem acesso nenhum a esse carro, foi desonerado, ajudou uma classe, ajudou os empresários, inclusive do setor automotivo. Então, o que está sendo feito agora de você continuar com a carga tributária sobre bens e serviços muito forte, ela não resolve em nada o problema da distribuição de renda no Brasil. Tem muito economista falando, não, mas a distribuição eu resolvo dando cashback, dando retorno. O mundo resolveu o problema de distribuição de renda também pelo tributo. O tributo, ele tem várias funções, não existe tributo isento. Essa ideia de tributo isento, a gente fala que neutro, né? A neutralidade é o sabão que tem neutralidade. A vida, o pensamento, a fala é política sempre. É sempre política que media aí. Né? Brecht já pensava isso há muito tempo, analfabeto político, né? Então, o tributo sempre tem uma posição
seja de agravar ou de facilitar uma situação. Então, você pode com o tributo, porque o tributo é você pegar, em suma, o dinheiro da sociedade e jogar numa conta que alguém vai gastar. É isso, o tributo é simples, não tem nenhuma dificuldade. É você tirar o dinheiro da sociedade e colocar numa conta que alguém vai gastar essa conta. Alguém toma conta desse cofre. Então, se eu tenho esse cofre bem administrado, se eu tenho... Está mal administrado. E o que eu posso fazer com o tributo? Se eu tirar o dinheiro da parte rica da sociedade, da parte que tem mais condições, e jogar, e esse administrador retribuir a sociedade que mais precisa, eu vou gerar um equilíbrio na sociedade. Se eu tirar o tributo da parte pobre, tá? E jogar para o administrador e ele jogar a parte rica, eu agravo o problema. Robin Hood às avessas. O que acontece historicamente no Brasil. Daí que o tributo, para fechar o raciocínio nosso aqui, que está sendo mudado sobre bens e serviços, a gente fala regressivo, por quê? Porque ele é um tributo que tem que ser minimamente, tem que ser pequena alíquota, porque ele não gera essa igualdade. Você não consegue, com bens e serviços, saber, tem cesta básica, tem cashback, mas é muito pequena esse equilíbrio. Toda forma que você tiver, sempre que tiver um tributo forte no bens e serviços, você estará desigualando a sociedade, que já é desigual. Nossa sociedade, então, a primeira coisa que se precisa fazer era reduzir, e reduzindo, lógico, com o tempo, esse tributo sobre bens e serviços e aumentar sobre a renda e patrimônio, ponto. Então, a ideia, lógico, a ideia da reforma, a simplificação, sim, é necessário, o modelo é razoável, sim, eu tinha que fazer, é o que nós temos agora, mas não precisamos esquecer que não vai solucionar o grande problema do Brasil, que não é o problema da OCDE, que não é o problema da Noruega, que não é o problema do Canadá, que não é o problema dos Estados Unidos. Nós temos um problema de desigualdade muito grande, e esse problema nós temos que construir, o Brasil, construir uma solução para ele. Então a solução que vai sair a partir de nós. Não adianta copiar grandes países aí, do norte da Europa, para que a solução, já deram essa solução lá em outro momento. Nós temos que fazer agora atrasada essa solução. Então, você colocar 28%, 30% de um imposto sobre bens e serviços é um contrassenso com um país que se diz interessado em reduzir desigualdades. Acho que está dado o recado, né? Doutor Darius, muito obrigada. Eu sei que é bastante complexo e eu espero assim que tenha ajudado as pessoas a compreenderem e instigado até a mais perguntas e a mais justamente para a gente buscar esse caminho de conhecimento, né? Então, obrigada novamente. Obrigado, Lídice. Desculpa o volume de informação, mas é muita informação. Né? A gente precisa, não pode se ater a resumir muito, porque senão a gente perde a oportunidade de mostrar a complexidade e até certa facilidade na complexidade. E antes de encerrar, onde que as pessoas podem conhecê-lo, buscar seu escritório, quem quiser aí também buscar informações ou se preparar para esse momento, né? Seja empresário, seja pessoas físicas que tem aí um patrimônio, enfim, onde encontrá-lo? Pode passar o e-mail para mim, darius@canavarros.com.br. É meio que me acha com muita facilidade aí. Tá joia, obrigada novamente. Obrigado. Vou repetir então aqui, darius@canavarros.com.br. Fica essa dica para você, se você quiser buscar aí informações com o Dr. Darius. E Darius Canavarros Palma, advogado tributarista, foi o nosso convidado então hoje. A nossa entrevista fica disponível no nosso canal do YouTube e no site RD News. Espero que você tenha buscado assim pensar, né, junto com a gente e levar aí mais questões. Se você tiver aí, manda pra gente que a gente traz novamente, seja o Dr. Darius, seja outro profissional de outra área. Vamos falar também de reforma tributária aqui no RD TV. Obrigada pela sua audiência, até a próxima.